Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mais um episódio do AtualizeCast, hoje com um convidado super especial. Não vou falar ainda quem é, só vou começar a ler para vocês aqui um pouco sobre o currículo dessa pessoa sensacional que tá aqui na minha frente hoje. Bom, o nosso convidado de hoje é um advogado especialista em direito tributário e empresarial, graduado pela PUC Paraná e com MBA pela Universidade Federal do Paraná. Ele comanda atualmente o próprio escritório com clientes dentro e fora do Brasil, a LV Advocacia. Ele escreve também vários conteúdos acadêmicos e tem trilhado uma carreira de referência na área. Estamos falando do Lucas Vasconcelos. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite, né? Um convite especialíssimo de estar aqui com vocês, conversando nas mais variadas matérias, muito especial por estar trazendo esse conteúdo, né? Então, estamos aí. O que é que nós vamos conversar hoje? Vamos lá, eu já vou começar aqui perguntando, né? A pergunta que provavelmente você deve estar tendo aí também, né? Como que surgiu esse interesse de um advogado, né, se especializar ali no direito empresarial e tributário? Bom, por onde começar? Você quer ouvir a história inteira? Eu quero ouvir tudo. Pode contar, desde a história de vida, o que você quiser, para que a gente consiga entender mesmo essa tua atuação aí, como que isso surgiu, né? Bom, vou contar um pouquinho da história aqui. Conta tá? tudo. Primeiro, acho que a paixão move o homem, né? E as mulheres também. Então, veio de uma paixão muito próxima, né? A minha família. Então, tive uma família que eram de comerciantes, né? Uhum. Os meus pais também tiveram, durante um determinado momento da vida, comércio. Uhum. Então, sempre tive muito esse contato, né? Com o empresário. Esse vínculo ali. Isso, com o empresarial, com o comercial. E, por consequência, também o tributário, né? Então, a partir de então, desde o momento que fiz a faculdade e comecei a trabalhar efetivamente em um escritório de advocacia em 2013, foi justamente direcionado para essa área, né, direito empresarial. E desde então foi uma paixão crescente, né? Afinal de contas, o direito empresarial me tomou aquilo de assalto. Mas eu via que o direito empresarial não conseguia resolver todos os problemas dos meus clientes, né? Então, em um determinado momento, a gente fazia muitos M&As, muitas cisões, transformações de empresa e afins. E acabou que os M&As, eles, né? O que é os M&As, né? Para conversar com o público. Colocar né? aqui legenda, né? Explica um pouquinho, abre um parênteses aí. M&As nada menos do que transformações de empresas, cisões parciais, enfim, compra e venda de empresa geral. Então, é o momento em que a empresa, de alguma forma, passa por uma transformação. E a gente fazia muito essa operação. Sendo então que a gente precisava de quem? Nada mais, nada menos do que os contadores para fazer isso, né? Sim. Então, em algum momento, eu me vi ali, e muitas vezes nos M&As, nas mãos dos contadores, brincadeira. Claro, eles faziam uma dupla, né? Sim. Nós complementar, né? com os contadores, para até justificar determinadas situações, enfim, e casou muito bem. Só que, ao mesmo tempo, a faculdade de Direito, ela não te dá uma perspectiva tão próxima da conceitos, realidade. Da realidade de conceitos do direito, né? Da contabilidade em si. Sim. Então, imagina, uma pessoa que formação em direito clássica, né, não vai saber. É um razonete, né? Um balancete, Será balanço, que é aquele negócio que balança? Isso, né? E o que é uma DCTF, o que é um DASO, enfim. A gente tem a noção, né, da nossa perspectiva, mas isso me gerava ali uma pulga atrás da orelha. Então, tem que uma conhecer curiosidade. Justamente. Então, o direito tributário ele também vem a complementar essa multidisciplinariedade que vai ser o casamento perfeito, né? O match perfeito. Então, tive um pouco mais de contato com o direito tributário, fiz especialização em direito tributário, então, e
contabilidade, né? Na A veia. contabilidade na veia. Então, foi aí que então a gente teve essa aproximação do direito tributário com o direito comercial e empresarial Tudo a para ver, né? conseguir prestar o melhor serviço para os clientes. Então, é basicamente essa história desse mais ou menos casamento, né? Legal. E, inclusive, né, eu conheci o Lucas em uma especialização de gestão tributária, né, que eu fiz. Então, um MBA que eu fiz. E, inclusive, a nossa turma era dividida, né? Metade contadores e metade advogados. E dali, eu acho que saiu muitas parcerias nesse sentido, né? Porque o direito e a contabilidade caminham juntas, né? Então, são áreas muito complementares. Assim como a faculdade de direito não traz ali a contabilidade em si, né? Passa um pincel ali e mostra mais ou menos o que é. A faculdade de ciências contábeis também não, né? Então, a gente aprende direito empresarial, trabalhista, mas também pincelado, né? Então, esses dois ramos, né, se complementam demais. E, Lucas, nessa pós-graduação ali que você fez, nessa especialização que você fez, isso te abriu o horizonte? Isso ampliou mais a sua visão em relação à contabilidade? Você achou que era mais complexo, menos complexo? Qual que foi a tua visão em relação ao nosso mundo? Com toda certeza, né? É um mundo à parte e um mundo novo, super interessante, né? Você até brincou, né? Que a sala ficava dividida entre contadores e advogados. E foi ali, na prática, que eu aprendi que tinha que me aliar e pegar os contadores, assim, tomados de assalto para ficar do meu lado, né? Porque senão eu não conseguiria, inclusive, fazer algumas daquelas lições dificílimas e Excel. E você sabe a diferença entre o contador e o advogado, né? Um chega de manhã para trabalhar, abre o Word. O contador chega lá e abre o Excel, né? Então, brincadeiras à parte, a gente vê que essa complementariedade ela é fundamental. Foi um mundo novo, foram descobertas novas. Digo que em alguns assuntos consegui aprender muitas coisas. Que legal. Né? E o que é mais importante, o networking. Muitas parcerias saíram dali e, de fato, a gente aprende a ter uma visão da contabilidade no direito. Do outro lado, né? Do outro lado. Então, era o que me incomodava antes lá nos M&As, nas transformações, cisões de empresas, conseguir entender. Então, às vezes, eu me sentia um pouco bloqueado para conversar com aquele contador ou com aquela contadora. E agora consigo me pôr num local, uma posição que me permite ter uma conversa aberta e a gente entrar numa sinergia gostosa para conseguir trabalhar juntos, formalizar vários atos aí importantíssimos para a vida das empresas que são clientes, né? Para alcançar o objetivo, né? Que é em comum. Ótimo. Então, essa questão de você falar, eu precisei me aliar aos contadores, a recíproca é muito verdadeira. Então, os contadores também, pelo menos os contadores que entendem, né, de negócio, eles sabem que se você não tem um parceiro advogado ali próximo, que atenda, né, seus clientes, que consiga, de repente, fazer um trabalho em conjunto, porque para você entregar um trabalho, um planejamento tributário, por exemplo, ou um planejamento societário, né, que envolve ali os dois ramos, você precisa ter uma equipe multidisciplinar, né? Não adianta você querer fazer tudo sozinho, que no fim você não vai fazer nada, ou vai fazer mais ou menos tudo, né? Então, eu acho que muito legal esse seu aprendizado aí, Lucas. Onde é que eu assino? Aqui, ó. Perfeito, né? Esse match é um match, de fato. Exato. Né? E a gente vê que a distância entre esses profissionais, ela acaba sendo prejudicial até para o cliente. Sim. Né? E a proximidade, por outro lado, desses profissionais é o que faz a gente ter bons planejamentos, né? Vamos dizer. E cada um no seu quadrado, obviamente, né? Exato. Sabendo fazer essa complementariedade. Então, uma coisa que me incomodava, eu vou me abrir aqui, vou abrir meu coração, tá? Vou abrir meu coração. Uma coisa que me incomodava muito era não entender, por exemplo, a linguagem. Porque nós temos linguagens, né? O contabilês? O contabilês, e o juridiquês, né? Então, esse aperfeiçoamento na linguagem do contabilês, né? Me ajudou muito
a entender, de fato, o que se estava falando, quais eram as implicações, né? E isso, nossa, foi um divisor de águas, né? Para mim e para a advocacia em si, né, que a gente exerce. Então, essa facilidade na comunicação que muitos não têm acaba prejudicando ou facilitando os negócios, né? No meu caso, facilitou demais, né? Então, recomendaria, né, para quem, né, obviamente Recomenda, atua. então? Recomendo, super, imagina. Legal. Recomendadíssimo. Show de bola, Lucas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero que a gente converse um pouco sobre isso, né? Me conta um pouco sobre o dia a dia, né? O dia a dia de um advogado especializado na área empresarial ali e tributária. Me conta os perrengues do dia a dia. Claro que casos que você possa contar, possa abrir aqui, para que as pessoas que estejam assistindo a gente consigam enxergar o dia a dia do profissional Lucas ali, o que ele lida no seu dia a dia, no escritório, quais são os tipos de atividades que ele faz. Conta um pouquinho desse teu universo aí. A minha grande dificuldade, Anne, eu vou te contar, é que o meu cliente às vezes assiste muita série do Netflix ou outras coisas, e aí eu viro Harvey Specter ou viro outra coisa, né? Mas a nossa realidade prática, ela é tão desafiadora quanto, mas não tão cinematográfica, né? Sim. E eu costumo brincar com os meus colegas tributaristas, né? Quem se forma em direito, geralmente, grande nicho, vai para grandes áreas, né? Direito penal, direito civil, família, trabalhista, digníssimas áreas. E os colegas do direito falam assim, quem vai para o tributário já... É maluco. Tem que olhar um pouquinho diferente para aquele ali, porque, de fato, a gente lida com situações e coisas muito sui generis. Então, eu vou te contar um pouco da minha perspectiva. E ela é muito engraçada, porque a gente brinca, e eu tenho um grande colega, né, advogado, que eu admiro demais. Trabalhei com ele em uma oportunidade, e ele fala assim, a gente toma café da manhã, nós, né, como advogados tributaristas, empresarialistas, e a gente toma café da manhã tendo uma perspectiva de como vai funcionar. Chega no almoço, a gente já esquece que tem no café da manhã, pega outra perspectiva, né? Então, o que a gente vê no Brasil, dentro dessa perspectiva de tributos? Uma miscelânea, né? São muitas normas. Então, cada município tem sua norma, tem seu código. Cada estado, igualmente. Temos legislações federais. Então, o advogado tributarista tem esse desafio. E, aliado a tudo isso, nós temos cortes, né? Tribunais no Brasil inteiro, tomando decisões nas mais variadas possíveis. Nossa. E, às vezes, inclusive, próprias cortes, né, constitucionais, ou seja, cortes de segundo grau, tendo ali decisões conflitantes, né? Então, vamos familiarizar aqui, né? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidindo em determinado momento a favor dos contribuintes, e aí o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, decidindo de maneira contrária. Então, fica muito difícil. E, claro, como não é uma ciência exata, assim como a contabilidade também não é, a gente tem que sambar, né? A gente tem que ter aquele jogo de cintura para conseguir efetivamente dar ali a melhor perspectiva e a melhor projeção para os nossos clientes. Mas contando um pouco sobre a prática da advocacia tributária, ela é muito isso. Ela é um desafio contínuo de atualização. Então, por exemplo, agora no mês de fevereiro de 2024, o nosso Conselho Nacional de Justiça resolveu simplesmente criar uma norma para todos os tribunais que extingue-se todas as execuções fiscais abaixo de um determinado valor. Então, assim, respeitado, claro, determinados critérios. Então, o advogado tem sempre estar ali correndo atrás dessas atualizações. Isso é primordial, né? Então, o dia a dia do meu escritório é isso. É isso. Sentar de manhã, se atualizar, né? Atualizar as decisões judiciais e sempre trazer para os clientes do escritório essas atualizações, né? E, claro, sempre com caráter informativo,
para justamente ter essa atualização na ponta da língua. Então eu brinco que a primeira coisa que eu faço depois de tomar um café ou concomitante ao café é olhar o jornal, olhar ali jornais de grande circulação, Valor Econômico, enfim, e vários outros sites que são especializados nisso. Depois, gerir pessoas. Gerir pessoas, gerir clientes. E agora, neste atual momento, estou ali tendo uma oportunidade muito grande de ser o executor, né, de vários projetos, enfim. E isso está sendo muito interessante, de planejamento, né, a fins de planejamento. A reforma tributária também deu ali uma mexida em tudo, né? Então a gente acaba se atualizando, trazendo coisas novas para os clientes, oportunidades novas, a fim de eventualmente ter, né, essa atualização ali sempre na vanguarda. E vamos para os casos concretos, né? Quais são as maiores dores, assim, né? Claro, guardados os sigilos, a gente sempre tem muitas oportunidades de lidar com empresas familiares. E a gente vê que tem uma tradição das empresas familiares, né, de eventualmente não tomarem aquela maior cautela, né, ou um olhar de gestão um pouco mais profissional. Então, vários são os exemplos que eu tenho dentro do escritório sobre esse tipo de approach, né? Aliado a tudo isso, claro, contencioso tributário, aliado ao consultivo empresarial. Então, a gente tem um espectro bastante grande de situações. E empresas familiares demandam entre sócios, né? Demais. Então, uma negociação todo dia, né? A todo momento, né? Então, inclusive, agora, recentemente, a gente teve a oportunidade de fazer uma formação ali no Conselho Nacional de Justiça de Mediação. Então, estamos em fase de formação e a gente vê que as mediações empresariais são cada vez mais necessárias, né? A gente chama a mediação empresarial, nada mais para quem está nos assistindo, você conseguir desafogar o poder judiciário, propriamente dito, de outras situações que poderiam desembocar lá para resolver antes, né? Então, sócios geralmente são amigos, são familiares, né? Então, às vezes, muitas coisas que vêm da família ingressam na empresa e isso acaba, vamos dizer assim, estragando um pouco ali a mais sinergia. Emocional do que jurídico. Perfeito, é isso. E até brinco, né? Teve uma oportunidade de um cliente que foram criados 11 cadeiras de diretoria, cada um para um sobrinho, ou cada um, né, para um tio / sobrinho, pais, filhos, né? E a empresa, à época, não suportava tantas diretorias, Nossa, né? Então, senhora. a gente teve que fazer ali um trabalho bem legal de gestão. Então, aliado a tudo isso, né? Esse SG, vamos dizer, né? Essa governabilidade e essa gestão, a gente tem que entrar e o advogado, ele propriamente dito, não vai resolver o problema. Ele vai apontar qual é a solução. Ele vai mostrar onde está o foco ali. Perfeito. E aí o cliente opta, né? Tal caminho vai demorar tanto tempo, talvez, vamos tomar tal perspectiva, e é isso. Tem vários caminhos, A, B e C, riscos são aqui, riscos são ali, e você vai tomar a tua decisão. Então, acho que o advogado ele é um grande conselheiro do empresário. Legal. Né? Eu acho que no direito empresarial é muito parecido com o que a gente lida ali na consultoria, né? Na parte contábil. Totalmente. Porque o que você está me relatando ali é muito parecido com o que a gente traz ali para o cliente, com dados, né? Com dados ali extraídos da contabilidade, das informações já registradas, e aí aponta ali onde são os focos de problemas, possíveis soluções e riscos, né, envolvidos em todas essas operações. Então, acho que nesse sentido é muito parecido. Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é do tomar o café de um jeito, almoço de outro à noite, vai saber, né?
Como que você... porque eu digo isso porque a gente passa por essas situações aqui também, né? Afinal, quando sai uma legislação ali, seja um decreto, alguma coisa relacionada à parte tributária, a gente tem que informar isso para o cliente. Sim. Mas como que você lida com isso, Lucas? Bom, você teve uma reunião com o cliente ontem. Hoje mudou a perspectiva, mudou, de repente, até a sua opinião ou a sua orientação, né, em relação a determinado assunto. Como é que você lida? Como é que você conta isso para o cliente? Olha só, mudou por isso. Como é que você lida com isso? Isso é um motivo de brincadeira e chacota entre nós, né? Porque você vai fazer uma pergunta diretamente para um advogado, ele nunca vai dizer, é isso. Né? Segue o barco, vai em frente, ele vai dizer, depende. Isso dá uma raiva, gente do céu. Depende, Não, é a resposta padrão. Vem nos de fábrica, perdoe, isso? vem de fábrica. Tá. Introduzem um chip, a gente, né? É introduzido um chip ali na faculdade, depende. Por não ser uma ciência exata, Sim. né? Então, tudo depende de interpretações legislativas, tudo depende de interpretações de jurisprudência, ou seja, decisões reiteradas dos tribunais, né? E isso justamente gera uma certa não certeza absoluta sobre aquela orientação. Mas você falou super bem. Realmente, final do ano passado, de 2023, a gente não dormiu no escritório, né? Vendo a questão da reforma tributária. Como é que seria, Nossa, como é que não seria, que tipo de legislação está saindo, que jabutis, você sabe, você conhece a expressão dos jabutis? Explica aí. Então, os jabutis são o quê? Geralmente, quando a gente tem uma nova legislação, sempre é feito, ou na Câmara ou no Senado, as emendas. Então, os jabutis são isso, né? Então, quando você tem dentro do processo legislativo aquilo que efetivamente, né, está se pautando como projeto de lei, de repente introduzem lá alguma coisa, às vezes tem a ver com o assunto, mas às vezes não tem nada a ver, mas só para passar. Então, a gente estava justamente mapeando tudo isso. E foi tão complexo para nós, e ainda é tão complexo no nosso dia a dia, que a gente tem que se atualizar todos os dias, né? E novas teses, novas situações, novos entendimentos jurisprudenciais, assim, os tribunais decidindo de uma forma, e será que está certo, será que não está? E a gente busca ali justamente fazer essa atualização, tomar café, se atualizando, né? E aí, justamente, num dia eu dou uma orientação, digo, depende, óbvio. Né? E no outro dia depende e no outro também. Dia, depende também. Então, é muito engraçado que existe uma expressão muito clássica no direito, que muitas pessoas já viram, quem já teve contato com um parecer jurídico, vai ter no final do documento um S, um M e um J. E aí as pessoas se perguntam, né? O que é essa sigla? É salvo melhor juízo. Ou seja, amanhã tudo pode mudar, né? Ninguém tem certeza de nada e, claro, a gente tem bases interpretativas sólidas, às vezes, para dar um determinado tipo de juízo ou de determinada situação. Eu tenho um colega, um pouco mais tempo de advocacia que eu, que ele fala assim, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? E, de fato, nós somos. O cliente chega para nós, a gente analisa e vê. Não, você tem uma situação realmente aqui, ou você não tem, ou você pode, né? E esse juízo é justamente isso, né? Nós analisarmos a situação, dizer o depende e dizer só, amanhã pode ser melhor outra coisa. Uma coisa que é interessante, né? Que vários escritórios já adotam, mas alguns talvez nem não adotem, é mudar a perspectiva para contingenciar as demandas dos clientes. Então, como é que geralmente funciona? O que é contingenciar a demanda do cliente? A gente está falando grego aqui, Vamos né? lá. Eu vou conversando aqui, mas é verdade. O povo ali, o pessoal que vai assistir, às vezes não vai entender o advogado. Como é que você falou? O juridiquês. Juridiquês. Isso. Né? Então, vamos que é isso, legendar. Né? É quando você traz uma demanda e várias são as soluções. Certo. O que é contingenciar uma demanda? É justamente você chegar com a demanda e o advogado, o profissional do direito, dizer assim, nós temos 5 saídas possíveis. O risco de cada uma é determinada situação, né? Você pode correr risco aqui, você pode correr risco ali. Talvez o melhor caminho seja o caminho 2 ou B, né? E você vai correr menos risco. Vou dizer que o inimigo número 1 dos negócios é o risco.
Quando nós mitigamos o risco através de uma boa solução jurídica, quando nós contingenciamos bem esses riscos, a gente consegue achar a melhor solução para aquele momento. Então, o empresário ele não pode ter, né, tomado de assalto, tomar uma decisão. O empresário também é gestor, o empresário também tem esse feeling, né? Ele tem a gestão, né? Óbvio. No fim, a decisão final sempre vai ser dele. Então, correndo-se os riscos, o inimigo número 1 dos negócios é o risco. Então, quando a gente consegue mitigar e, como a gente fala no direito, contingenciar esse risco, melhor vão ser as perspectivas de sucesso desse empresário. Né? Legal. E isso a gente tem em mais alta conta. Então, a gente fala assim, ó, é sobre isso, tome determinado caminho, tome determinado outro caminho, você tem várias opções, está aqui o leque, escolha. Né? Isso é contingenciar riscos, né? E é um trabalho que todos os advogados têm para si, né? Uns um pouquinho mais organizados, outros nem tanto, mas a gente tenta passar isso para os nossos clientes, né? Show de bola, parabéns, falou muito bonito, hein? Gostei. Lucas, eu quero também perguntar para você uma coisa que, na verdade, é até uma curiosidade minha, né? Qual que é o principal problema, na sua opinião, claro, com base no seu ponto de vista ali, que as empresas enfrentam hoje, que você diria assim, puxa, isso aqui, ou até elencar, né? E os 3 principais problemas, os 3 maiores problemas hoje que você enxerga na sua área de atuação? Bom, vamos lá. Né? Tem vários, mas eu poderia resumir muito bem, vou enxugar e objetivar. O primeiro problema que eu vejo é o custo Brasil. Né? Isso é clichê. Não, não é. A gente teve um progresso grande assim, nos últimos anos de, por exemplo, conseguir protocolar um contrato social eletronicamente. Nossa. 3 dias depois, 2 dias depois, está com ele ali averbado. Abertura de empresa em 2 dias, 1 dia. Perfeito, né? Só que ainda temos que tratar sobre muitos assuntos. Então, a reforma tributária ela também veio para auxiliar. Eu vejo que a gente está numa linha... Eu tenho sempre uma perspectiva positiva sobre o futuro. Então, eu vejo que, como eu enxerguei o passado e vivi o passado e vi o que está acontecendo agora e o futuro tem uma perspectiva boa, a gente sempre tende a enxergar soluções. Então, o que eu posso te dizer? O custo Brasil poderia elencar como um dos primeiros, né? O segundo, e é uma situação que particularmente, essa é uma opinião particular, é o nível de profissionalização, o nível de especialização e busca por uma gestão. Veja, existem vários cursos disponíveis em várias plataformas. O Sebrae tem um papel fundamental para isso. E muitos empresários costumam fazer as suas gestões e os seus negócios muito dos feelings. Talvez se tivessem um pouco mais de especialização, um pouco mais de dados para fazer escolhas inteligentes, talvez nós teríamos mais negócios correndo bem, sustentáveis. Bom, o terceiro que eu viria justamente aliado um pouco ali ao custo Brasil, né, seria também relacionado à carga tributária. Veja, também é uma questão muito particular minha, né, análise minha. Lucas, você está falando que o Estado precisa arrecadar dinheiro para poder fazer os seus investimentos. Só que, ao mesmo tempo, quando o empresário vê isso, né, quando ele não vê que a rua dele está asfaltada, quando ele não vê que alguma situação está melhorando ou um posto de saúde está prestando, né? Então, quer dizer, todos aqueles tributos arrecadados pelo Estado estão sendo gerenciados de uma maneira eficiente e eficaz. Quando ele não enxerga essa perspectiva, ele passa a enxergar também assim, como é que eu posso pagar menos tributo? Ele começa a ver uma opção ali que até pode ser considerado, em alguns casos, crime, né? Perfeito. Para tentar deixar o custo dele, digamos assim, menor. É uma economia tributária, né? Essa economia tributária ela é inteligente se ela for feita da maneira correta. Sim. Né? Mas eu vejo que muitos empresários hoje, pelo menos aqueles que estão ali em um pequeno, médio porte, né? Sofrem muito com isso. Sofrem muito como farão
a entrega das suas obrigações acessórias, como farão o recolhimento de tributo, até às vezes deixam de fazer o recolhimento e acabam, né, sofrendo as consequências depois. Ou fazendo alguns tipos de planejamento que saem da cabeça, assim, né? E isso é muito arriscado. Então, pergunta, resposta. Objetivamente, custo Brasil. 2, a falta de, talvez, uma profissionalização melhor deste empresário para conseguir gerir e ter soluções inteligentes para os seus negócios e até ter a visão de empresário mesmo, né? E o terceiro, a questão relacionada a impostos, tributos em geral, que hoje é o que eu sinto no escritório, que é o grande fluxo de assuntos que vão até o escritório estão relacionados direta ou indiretamente com esses assuntos. Legal. Show de bola. Eu concordo plenamente. Eu acho até que eu subiria ali o 2 para o primeiro lugar ali de problemas relacionados à gestão, problemas relacionados enfim, essa parte empresarial ali, porque eu acho que o que você falou se resume à educação, né? Educação na área de gestão, que a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, às vezes mais ou menos, né? Então, o empresário brasileiro ele não está pronto para gerir uma empresa, né? Para fazer a gestão correta de uma empresa. E por isso que o apoio, né, de um profissional na área contábil, um profissional na área do direito ali, é tão importante, né? Para justamente dar esse apoio, né? Dar essa, digamos assim, essa base que falta, né? Então, às vezes, nem é por mal que ele, né, pensa assim, vou deixar de emitir nota, por exemplo, como que eu faço para não pagar tanto imposto? Às vezes, ele só está tentando achar saídas que ele não sabe que existem, né, de forma legal. Com certeza. Então, eu acho que um dos nossos propósitos até aqui na Atualize é levar esse conhecimento de uma forma bem democratizada, por isso até que a gente faz conteúdos como esse, e muito obrigada por estar contribuindo por isso. Imagina, com isso sempre um prazer. Aqui com a gente. Então, às vezes é uma falta de educação mesmo, né, de saber, de conhecer sobre, né, gestão, e por isso o apoio, né, de profissionais como o contador e o advogado é tão importante. Perfeito. É sobre isso. É sobre isso. Esse perfil, né, do empresário, assim, você tocou num assunto que para mim é muito caro. Talvez se nós tivéssemos uma educação financeira lá atrás, na base, né? Na base, talvez fosse até diferente. Nossa. Né? Eu conheço vários profissionais muito queridos que falam sobre educação financeira. Só que eles prestam hoje consultoria, né? E antes eu nunca tinha visto esse tipo de profissional. Mas por que eles existem? Né? Porque existe uma demanda para isso, né? Reprimida às vezes até, né? Agora eu acho que já está um pouco mais consciente, né? Com certeza. Então, esses consultores, né? Foi a primeira vez e agora tá caindo no meu Instagram, tá caindo nas minhas redes sociais um monte. Consultor financeiro. Talvez até eu esteja precisando. O Instagram tá ouvindo suas conversas. Com minhas conversas, né? Mas é muito interessante isso, porque quem quer empreender, claro, é muito difícil na medida em que você se propõe a fazer algo legal, que você tem uma paixão, né? E aquilo te move. E, ao mesmo tempo, você tem que dar aquele sacrifício, aquele tempo, aquele engajamento. E um deles é justamente agregar essa gestão, essa educação financeira que a gente poderia ter tido lá atrás, mas que hoje em dia a gente... Faz falta, né? Veja, né? Dados recentes, assim, que nós poderíamos até aqui falar um pouco por cima. O nível de endividados. Sim. Muito Gigantesco. alto. Nossa. De pessoas endividadas, né? Então... Esse é um debate, isso é uma situação que nós temos posta e temos que digerir, temos que mitigar essas situações. Então, essa educação financeira, essa educação com relação ao crédito, essa relação com o dinheiro, até passa sobre fatores psicológicos, muitas vezes. Total. Né? E essa gestão ela é muito importante. Né? Eu diria que, dentro daqueles problemas que a gente elencou, a gestão está permeando ali, tangenciando a solução dos 3 problemas.
É verdade, total. Por isso que eu até colocaria como o primeiro ponto ali, acho que o maior. Mas aí, olhando da nossa perspectiva aqui, porque talvez a gente esteja mais próximo dessa questão ali financeira e tudo mais, e a gente enxerga exatamente isso que você falou, né? Que muitas pessoas endividadas e às vezes misturando pessoa física com pessoa jurídica, não enxergando o problema que isso pode causar, né? Sim. Então, é muito isso. Tudo junto, misturado, e no feeling, e sem dados, né? Então, é um desafio. Existe aqui no Brasil, eu faço elogio e rasgo seda para a Receita Federal, porque a gente tem um sistema de monitoramento espetacular. São poucos países no mundo que têm sistemas bancários tão modernos. O sistema Pix e várias outras ferramentas. Então, hoje, quando a gente faz cruzamento de dados, o Pix que eu recebo aqui, ou o Pix que eu envio daqui, tem esse cruzamento de dados. Então, antigamente, né, eu lembro na época, comércio do meu pai, né, lá atrás, ainda se passava cheque, ainda se fazia entrega física de documentos fiscais. Sim. Ainda existiam os livros Notas contábeis, fiscais, né, em papel. Notas fiscais em papel. Então, quer dizer, isso tudo com o sistema eletrônico é passível de cruzamento. Então, a gente vê que realmente hoje existe um problema sério dessa física / jurídica, né? E não se enganem. Existe o cruzamento de dado, tem como ser feito o monitoramento e esse monitoramento ele é em tempo real, né? Não é lenda urbana. Não é lenda urbana, existe. Então, essa questão de não vai ser feito, não vão me achar alguma coisa, tem monitoramento, ele existe, tá lá, é feito inclusive por uma inteligência. Então, assim, o analógico já virou digital, né? Virou eletrônico, já virou digital. E hoje nós temos uma capacidade, né? Brasil, Receita Federal, de fazer esse monitoramento. Mas por que eu nunca caí, talvez, na malha fina, né? Porque a Receita ainda está esperando. Ainda não chegou a sua vez. Chegou a sua vez. mas uma hora chega, né? Uma hora pode chegar, né? Não querendo ser alarmista ou qualquer outra coisa do gênero, mas sempre é bom ter a casa limpa. Sim. E hoje não é mais só digital, é inteligente, né? Então, o fisco tem uma inteligência gigantesca, né? A gente percebe, a gente sabe, na verdade, disso por quê? Pelas informações que a gente entrega, né? Então, todos os meses, nós aqui da contabilidade precisa entregar diversas obrigações acessórias. E todas essas obrigações acessórias vão informações que são, em muitos casos, a mesma informação em diversas fontes de dados, né? E essas informações, elas vão lá para a Receita Federal. E pensa comigo, eu sempre gosto de até falar isso para explicar um pouquinho sobre esse cruzamento. O banco, o cartório, a imobiliária são empresas. Então, todas as declarações acessórias que a gente entrega aqui para os clientes, né? Para o cliente menor até o médio, maior, as mesmas declarações, ou similares, né? Ou equivalentes ali, são entregues também por esses terceiros que nós, né? Em sociedade, como vivendo em sociedade, nos relacionamos, né? Então, tá tudo conectado. É isso. Até criptomoedas. Exatamente. Então, existem regulamentações com relação a criptomoedas que antes não era, vamos dizer assim, monitorado de uma forma tão próxima. Mas, veja, o mundo traz inovações, traz fatores novos, trazem outros fatores para essa equação. E essa equação ela vai se transformando. O que eu estou dizendo? Né? Dizendo que quando você recebe um aluguel, por exemplo, de uma renda, lá o DIMOB, tem a declaração imobiliária, vai estar lá cruzando. Tanto é que existe hoje a facilidade do contribuinte que vai entregar seu imposto de renda, tá um pré-preenchido, né, para a pessoa puxar física. Esses dados puxar os dados. Uhum. Então, o investimento que você faz ou qualquer outra situação vai estar ali, né? Exatamente. Então, tomar essa precaução, se antevendo a essas situações,
é que seria o ideal. Mas nós não estamos no mundo ideal, então a gente tá, pelo menos a gente tem trabalho, Sim. né? Pelo menos vamos fazer o correto, né? O mais Sim, próximo do com correto certeza. possível ali. Com Pra certeza. não ter problemas. Legal, muito bom esse bate-papo. Eu queria falar agora, entrar um pouquinho na questão do... Já que a gente está falando de gestão, né? Finanças e tudo. Me conta um pouco como que é o Lucas gestor. O Lucas gestor de um escritório. É o Lucas quase sem cabelo, tô brincando. Vamos lá, né? Eu tive a sorte de, durante a formação acadêmica ali, ter um pouco de contato com a gestão, né? Então, após sair da faculdade, né, alguns anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer ali um MBA, né, em gestão contábil e gestão tributária. Foi onde eu tive um dos meus primeiros contatos com essa palavra, gestão, porque na faculdade isso não existe. Ninguém vai formar, vamos dizer assim, gestores de escritório. A faculdade vai te ensinar o básico sobre todas as matérias Pra você principais advogar. para você advogar, mas ninguém vai te ensinar como, por exemplo, abrir um CNPJ, ou quais seriam as vantagens de você não tributar pela pessoa física e sim pela pessoa jurídica. E existem facilidades, né? Existem hoje sociedades unipessoais de advocacia, assim como existem as sociedades limitadas unipessoais, né? Sim. Então, existem essas facilidades justamente para gerar esse engajamento. Então, às vezes a gente sabe até formalizar e fazer um contrato social quando sai da faculdade, mas não sabe qual KNAI pôr, né? Qual é o caminho que a gente tem que percorrer para conseguir fazer ali a abertura das nossas empresas, sociedades de advocacia. Então, a gestão traz tudo isso. O Lucas gestor não é só a gestão propriamente dito da pessoa jurídica, tem a gestão da controladoria do escritório, tem a gestão das pessoas. Das pessoas, é o ponto-chave ali. É isso, é o capital humano. Então, hoje, gerir relacionamentos, gerir pessoas, eu acho até engraçado, assim, né? Há alguns anos atrás falava-se de recursos humanos. Passou essa palavra para departamento humano. E depois, a última vez que tive contato com esse mundo, já deve ter mudado, mas era desenvolvimento humano, né? Então, veja, há uma nova perspectiva sobre esse capital humano, né? Então, gerir o financeiro, gerir a controladoria, gerir o fiscal, né? E aliado, claro, aos contadores, aos profissionais contadores, e gerir as pessoas, né? Gerir os clientes, gerir as carteiras. Essa gestão ela é muito desafiadora. E eu vou dizer o seguinte, quem não tem paixão pelo que faz, tende a sofrer muito com esse aspecto. E a gestão do tempo, de como fazer a sua agenda, de como fazer a sua... do que vai te mover naquele dia, ou naquela semana, naquele mês, às vezes prejudica muito quem está hoje começando a fazer e a desenvolver isso profissional. E eu digo isso não é só pelo advogado, eu digo isso pelo dentista, que também não foi ensinado a ele como fazer isso, abrir o seu consultório, ou abrir eventualmente a sua clínica, ou em qualquer outro aspecto, né? Os psicólogos, os profissionais liberais em si, né? Claro, fora a parte dos administradores, os contadores, né? Que já são formados desde o berço para isso, mas trazendo objetivamente essas questões, essas gestões que eu falo, gestão em geral, mas essas gestões, essas pequenas gestões, a gente não é ensinado, mas tem que desenvolver. Caso contrário, vai acontecer o quê? A gente não consegue gerir o nosso tempo, não consegue gerir nossas finanças, não consegue gerir nossos prazos, não consegue gerir a equipe, e isso gera vários defeitos e coisas que a gente talvez tenha que colher os frutos dessa nossa deficiência, né? Então, consequências, né? Eu imagino também que as dores sejam as mesmas. Sim, nossas, total. né? Eu acho que qualquer empresário, né, que comece um negócio ali, vou dizer do zero, né, mas que não tem ali uma estrutura de uma sucessão, por exemplo, tem esses mesmos desafios, né? Então, tudo isso que você falou, eu
concordo, eu, né, passo por isso diariamente. E eu digo que é uma montanha-russa, né? Um dia você fala, nossa, tô deitando no empreendedorismo. No outro você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, até para nós, né, que temos ali uma formação já, uma noção, né, sobre gestão e tudo mais, é difícil. Agora, imagine para o empresário que aprendeu ali na faculdade, por exemplo, você deu o exemplo de um dentista, a gente atende aqui muitos profissionais voltados ali para a área da estética, né? Então, farmacêuticos, enfermeiros que atuam, né, que abrem clínicas ali. Então, imagina para esse profissional que aprendeu a parte técnica ali da área da saúde, tudo. Imagina para ele ter que lidar com finanças, com, de repente, com papelada, com contratos, com, enfim, até gestão de pessoas, né? Porque acaba se trabalhando muito em parceria. Então, não é nada fácil, né? Por isso, mais uma vez, não é querer puxar sardinha, mas, gente, contem com o apoio de profissionais que lhe deem essa base para que você consiga, né, tocar o seu negócio, fazer o seu negócio crescer, né? Lucas, muito... Sabe o que eu vejo, assim? Às vezes não é nem pelo... Eu vou formular assim. Às vezes não é um custo. Talvez seja uma imagem do custo. Mas é um investimento. Esse profissional, né, que você fala, contem com um contador, contem com, né, com esses profissionais que vão te auxiliar ali a tomar as decisões, eles são investimentos. A médio e longo prazo sempre serão investimento, porque vão ter uma noção um pouco mais técnica específica de saber olhar, para onde olhar, né, o que fazer. Vai encurtar o caminho, né? Vai encurtar muitas vezes o caminho. Então, crescer junto, né, justamente tendo esse auxílio, tendo essas balizas é muito importante, né? E acho que, além disso tudo, eu falei muito em paixão, né? O que é paixão? Por que a paixão é diferente do amor, né? A paixão, e por isso se chama paixão de Cristo, se chama sofrimento, dor. Então, a gente vai ter que passar como empreendedores pela dor, né? Esse montanha-russa que você fala é justamente isso. Então, essa paixão, essa dor, a gente vai ter que passar por isso. É necessário. É necessário, né? Justo. Legal, muito bom. Pegando aí essa mesma linha, me diz qual que foi o maior desafio nessa área de gestão para você, assim, abrir meu escritório, tá? Qual foi a coisa mais desafiadora, assim, para você? Eu sou um executor nato. O que quer dizer isso? Chegam as demandas para mim, eu vou lá e já passo, né? Vamos lá, vamos agilizar, vamos fazer isso. E o meu desafio foi justamente fazer a delegação disso tudo, delegar essa execução. E às vezes, quando você está um pouquinho maior, né? Quando você dá dá um passo legal, você tem que fazer essa delegação, senão depois você não consegue. Então, o meu maior desafio de gestão foi passar a centralização da gestão para outras pessoas. Mas isso é uma coisa particular minha. Sim. Né? Porque sempre você vai ter aquela perspectiva, eu quero fazer tudo ok, quero fazer tudo certo. Então, o que vai sair pela minha mão, né? Pode até ter uma visão... Ninguém vai fazer melhor que eu. Pode ser uma visão totalmente egoísta, né? Pode não, é uma visão egoísta, mas também tem um senso de responsabilidade. Sim. Então, eu brinco, né, com os meus colegas advogados, tive a oportunidade ali de algumas vezes participar de compromissos coletivos e sempre falo isso, né? A responsabilidade do colega advogado, da colega advogada, ela é muito grande, né? Então, eu, por exemplo, lá atrás, eu estava fazendo as contas hoje, vai fazer, assim, um tempo razoável de advocacia, e eu vou dizer assim, o meu maior desafio no início foi conseguir assinar uma peça, uma petição. Nossa. Eu demorei 3 dias. Não tinha nada para retocar. Já lia, já relia. Mas era justamente o peso da caneta, da responsabilidade Sim. de ir lá e assinar, sabe? Então, isso foi um desafio, essa responsabilidade. Então, da responsabilidade vem a responsabilidade de delegar para os outros determinadas responsabilidades que deviam ser suas, né? Ou situações que deveriam ser suas. Então... O meu maior problema de gestão hoje é descentralização. E você precisa disso para crescer, né? Muito. Senão você não consegue atingir um ponto ali de aumentar a carteira de cliente e tudo mais. Com toda certeza. E é um desafio muito grande. Por quê?
Hoje, os profissionais do direito que estão lá na faculdade, né, o pessoal lá dos bacharéis e tudo, eles não foram também educados, propriamente dito, para serem advogados. Então, para prospectar o cliente, para ir, né, e vender o seu produto, né? E isso também tem que fazer parte. O marketing, saber se vender, né? Vamos dizer assim. E isso tudo também está aliado às redes sociais. Então, a gente tem... Os advogados têm um desafio maior, um desafio plus, né? Que a gente tem algumas vedações éticas que a gente não pode passar, né? Essas vedações são fundamentais para também não gerar um mercado concorrencial muito grande no mundo da advocacia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses desafios e isso vai... Mas, fora a parte, não foi um desafio para mim, tá? Porque vender foi o que eu aprendi com a minha família, né? Em algum momento da minha vida também já me chamaram de turco, né? Enfim, já me chamaram no sentido de negociador, tá? Claro, não pejorativamente, mas agregando, né? De dizer assim, ó, vamos vender o nosso peixe, vamos vender a nossa mercadoria e enfim. Isso é uma boa habilidade para um advogado, né? Afinal, tem que negociar. Tem que negociar. Com o cliente, tem que negociar com a outra parte, tem que negociar com negociação todo mundo. Todos os dias. Eu brinco que a gente acorda negociando. Conosco. Você já pensou nisso? Sim. Toca o celular. Total. O maior desafio da pessoa que acorda é não apertar no botãozinho do soneca. Então você está negociando com você mesmo. Olha, quais são os meus compromissos de hoje? Será que eu vou dar mais importância para eles? Consigo flexibilizar. Ou consigo flexibilizar? Então a negociação é pura, é nata de todos nós, né? Legal, muito bom. E Lucas, já que só pra gente fechar esse assunto de gestão, certo. O que você falou que os bacharéis, né, que estão iniciando ali ou que estão se formando agora, o que você não estão sendo preparados para todos esses desafios que você já passou, né? Quais, não vou dizer dicas, mas quais insights, quais ensinamentos, se você pudesse passar ali, dar um conselho, ou pelo menos encurtar o caminho dessa galera que tá vindo aí? O que eu diria, tá? Busquem sempre aprender coisas novas fora da área do direito. Aprender coisas novas, o que eu quero dizer? Saber como fazer a gestão, se querem realmente advogar ou não, né? Essa perspectiva de carreira, essa perspectiva de vida. A advocacia é meio ou é fim? Né? Isso vai fazer uma diferença enorme para aqueles que estão ingressando agora no mercado. Eu brinco com os meus colegas advogados, mas é uma brincadeira muito séria, que eu digo assim, hoje nós estamos no Brasil com mais de 1.200.000 advogados. São muitos, Lucas. É um número considerável, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a noção de que aos bons sempre existe lugar ao sol. É um mercado concorrente, mas faça o mínimo. Faça aquilo que é ordinário. Entregue aquilo que você tem para entregar. Você já está muito bem. Então, entregue aquilo que você foi contratado para. Faça contrato. Tenha gestão de contratos. Tenha gestão das suas horas. Tenha gestão de controladoria dos seus prazos. Procure se especializar nisso também, que vai agregar, caso você opte pela carreira da advocacia, a fazer isso. Um canal sensacional para aprender sobre isso para o mundo do universo do jurídico, universo dos advogados, é a própria OAB, é o próprio Ordem dos Advogados, que existem cursos de fazer gestão de escritório, existem várias situações lá que a Escola Superior de Advocacia justamente traz, né, essa complementariedade que a universidade não nos dá. Então, se fosse para dar uma dica, seria essa. Legal, ótima dica. Legal, fechamos esse assunto. Agora eu quero falar, já que você está falando aí sobre aprender e tudo mais, eu quero falar sobre o seu artigo. É um artigo muito interessante, né, que fala sobre a síndrome do Peter Pan. Sim. No empresariado. Fala um pouquinho sobre isso, aquele medo de crescer. Conta um pouco o que seria isso, o que te inspirou a fazer isso. Você sabe que eu gosto muito de casar assuntos aleatórios, né? Então, o Peter Pan, ele foi um assunto muito interessante na minha vida como advogado. Por quê? Chegavam muitos clientes, né, no escritório e diziam assim, eu estou hoje tributando pelo regime do Simples Nacional,
estou ali quase no limite, né, que atualmente é 4 milhões e 800, né? E, puxa, quero crescer, mas eu acho que para não sair do regime do Simples Nacional, eu prefiro criar outra empresa igual, né, ou complementar, em nome do meu filho, ou em nome da minha esposa, em nome da minha sogra, né, enfim, e cria várias empresas, às vezes com o mesmo objeto social, né? Várias empresas, às vezes com o mesmo objeto social, para justamente fazerem não crescer, crescer no sentido de pular para outras faixas de regime de tributação. Lucro presumido, lucro real, enfim. E por que essa analogia com Peter Pan? Né? Por que essa analogia? O James Barrie, que é justamente o autor de Peter Pan, criou um personagem super interessante. Quem teve no passado, possa ter agora, e faço convite a essa leitura, de ler o Peter Pan. Ele é uma criança, ele é a eterna criança que não quer crescer, não quer se tornar adulto. Esse conceito, essa síndrome de Peter Pan, ela existe na psicologia, daquele adulto que ainda tem atitudes de criança. E aí eu disse assim, nossa, que sensacional esse conceito, né? Assim, vamos aplicar ele para as empresas e o perfil do empresariado. Isso casa um pouco com o que a gente falou lá no início. Sim. O empresariado que acha outros subterfúgios de gestão para fugir de uma tributação, para fugir de uma situação ou outra, e assim afins, e cria esse planejamento de horizontalizar o seu crescimento em vez de verticalizar. E às vezes a gente sabe, Anne, né, contadores, advogados sabem disso, que essa verticalização do crescimento, às vezes é até melhor eu entrar em um outro regime de tributação do que permanecer no regime do Simples Nacional. Sim. Para fins de carga tributária. Às vezes até antes dos 4 milhões e 800, muito imagina. Antes, já não faz mais sentido Sim, em algumas atividades. Com toda certeza. Então, o artigo foi o artigo que fiz ali, eu acho que foi em 2018, 2019, justamente falando sobre isso. Sobre a síndrome de Peter Pan, mas agregado a esse planejamento, né, essa fenomenologia que existia dentro do empresariado brasileiro. E agregado a tudo isso, né, o artigo também vai explorar sobre isso, pesquisas do IBGE, pesquisas de vários outros órgãos que falam sobre isso, dizendo o seguinte, qual é o perfil do empresário brasileiro? E me surpreendeu na época que a grande esmagadora maioria dos empresários não tinham ensino superior. Eram pessoas que, propriamente dito, não tinham passado por cadeiras de graduação, bacharelado, licenciaturas, enfim, que tivessem algum tipo de especialização, que tivessem algum tipo de educação financeira, seja na faculdade de administração, seja de business, né? Ou qualquer outra situação. Então você veja, esse empresário que não sabe como fazer a gestão eficiente do seu negócio, esse perfil de empresário acabava optando por fazer essa horizontalização do crescimento em vez de verticalizá-lo. E isso é o que a gente vê muito. E o artigo foi justamente para explorar esse cenário, fazendo, claro, uma comparação lúdica com um personagem lá da literatura inglesa, né, da literatura britânica. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu tive lá no passado, fazer esse perfil do empresário, né, do empresariado. E isso me abriu os olhos, porque eu acabei agregando aquilo que era acadêmico com aquilo que eu vivia na prática. Então, isso foi um casamento, um match muito legal. E surgiu justamente esse artigo da síndrome do Peter Pan, né? Poxa, que legal. Você trouxe uma coisa divertida, leve ali, para falar de uma coisa muito séria, né? Porque isso que você está explicando acontece realmente muito. E, às vezes, é até mais caro gerenciar toda essa operação do que, né, de fato, mudar ali de regime tributário e manter uma empresa só, né? E a gente sabe também que você deve ver isso muito na prática também, no dia a dia, que às vezes o empresário ele quer estar no simples porque está bagunçado financeiramente, está desorganizado, né? Então, existe muito essa importância, né, de
ter uma organização contábil, até questão de contratos, né? Então, quando se tem empresas assim, no grupo, né, digamos assim, é muito importante que o empresário olhe para essa parte de contratos também, né? Porque às vezes ele vai criando empresas, em alguns casos, sim, são empresas diferentes que trabalham juntas ali. E como que você vê a importância de contrato entre empresas que trabalham juntas? Fundamental. Fundamental. Até para você justificar receitas e justificar despesas, né? Então, hoje, quando você fala de contratos, né, a gente foge. Muitos dos empresários assim que eu tenho contato fogem. Assim, mas ele sabe que outro dia eu tive contato com uma entrevista dada pelo Abílio Diniz, inclusive recentemente, né, faleceu. E ele dizia que um dos maiores erros da vida como empresário foi relacionado a contrato. Que ele não verificou bem ou não, enfim, teve uma situação com um contrato que aquilo gerou realmente uma contingência, um passivo, né? Então, veja, o contrato ele é fundamental. O contrato ele vai dizer... Eu costumo brincar muito com os meus clientes, assim, né? Com as pessoas que estão próximas a mim, meus colegas advogados, e dizer assim... O contrato é o casamento. E o casamento tá todo mundo muito feliz. Tá todo mundo aceitando tudo. Mas o contrato ele também é o divórcio. E aí, se você não tem um contrato bom no divórcio, você não vai saber como vai ser as regras do jogo para esse divórcio acontecer. Então, até onde tudo tá ok, tudo são flores, ótimo. É a festa de casamento. É a festa de casamento. Mas no momento que é preciso se divorciar, como é que vai se dar a relação entre esses parceiros, entre essas empresas, nesse match, né? Quando não existe mais essa sinergia, como é que vai se dar isso? Então, o contrato ele também serve para isso, para mitigar esse assunto. Então, o contrato de trabalho, o contrato entre empresas, o contrato entre MEIs, o contrato do salão parceiro, né? Veja, vários são os tipos de contrato. Contrato entre parceiros, fornecedores, parceiros comerciais, parceiros estratégicos. Isso tudo tem que estar muito bem sinergicamente feito, né? Para que no momento do casamento esteja todo mundo feliz, mas na separação as coisas sejam mais mitigáveis, sabe como vai se dar aquilo. Tem as regras, né? Você pisa naquele degrau sabendo o que vai acontecer. Com toda se ele certeza. tá firme, se não... E digo mais, contratos entre sócios. Os contratos para Era sociais. exatamente aí que eu queria chegar. Vou deixar você fazer a pergunta agora. Você leu meu pensamento. Falando em contrato, Lucas, a gente percebe aqui na nossa empresa, né? Por ser uma empresa contábil, que os clientes confundem contrato social com acordo de sócio. Qual que é a diferença? Fala, agora destrincha isso aí. O que é um contrato social? Explica pro pessoal aí que está assistindo. E o que é um acordo de sócios? E para que cada um desses instrumentos serve? Perfeito. Eu brinco e digo, o contrato social é a certidão de nascimento da empresa, né? Então, lá vão estar todas as situações. Então, vai estar lá descrito quem são os sócios, qual é o capital social da empresa, quais são as cotas de cada sócio, como é que vai funcionar a relação daqueles sócios com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica passa, então, a ter uma personificação. Ela passa a ser uma pessoa fictícia, obviamente, e aquele papel, o contrato social, é o que vai fazer com que ela exista, né? A certidão de nascimento da empresa. Por outro lado, o contrato parasocial, o acordo entre sócios, né? Aquele acordo feito entre duas pessoas que estão se associando, vai dirimir a relação deles. Então, tudo que não é permitido por lei, pode estar lá. Então, até a forma como qual você vai fazer uma sessão de cotas, a forma como qual você vai se relacionar com a empresa, a forma como qual você vai se relacionar com o teu sócio, prevendo vários tipos de situações, pode estar nesse contrato parasocial. Então, existem várias cláusulas, gatilhos, situações que podem ser previstas nesses contratos parasociais que vão fazer com que a gestão da empresa em si, através dos seus sócios,
se lê da melhor forma. E às vezes os contratos parasociais, né, esses contratos, esse acordo entre sócios, eles vão também da porta para dentro. Eu brinco para dizer isso, é da porta para dentro. O contrato social vai ser averbado na junta comercial. E ele vai estar lá disponível para qualquer pessoa que queira consultar. Para certificar que aquela certidão de nascimento está ali e aquela pessoa jurídica existe. E o contrato parasocial, ele pode também ser divulgado, enfim, pode também ser amplamente conhecido por terceiros, caso o empresário se sinta confortável em fazer aquela averbação na junta. Mas eu brinco e digo que a maioria desses contratos, eles são da porta para dentro. Então, eles são contratos que servem para mitigar aquela relação entre os sócios, né? Então, essa é a principal diferença. Claro que existem especificações mais jurídicas, Sim. né? Acordo de acionistas, como eles vão votar em determinada situação juntos ou em bloco sobre determinado assunto. Mas isso vai servir para a dinâmica da sociedade, a gestão dessa dinâmica. E dependendo do tipo, né, Lucas, de empresa, vai ser necessário alguns instrumentos ali além, né? É muito legal você ter explicado isso, porque muitos clientes confundem, né? Então, quando a gente está fazendo a abertura de uma empresa, por exemplo, de um novo negócio, existe ali toda a parte do contrato social, e aí muitos clientes até querem colocar regras ali, coisas que vão ser íntimas, né, da empresa. Então, basicamente, para a gente resumir, contrato social, o que precisa ter, né, por lei, por legislação ali para registrar uma empresa, e o acordo de sócios, o parasocial, como você bem explicou, aquilo que você acordou ali de boca, você escreve. Seria mais ou menos isso? Perfeito. Perfeito. Para não deixar de boca, né? Porque daí as coisas passam, as situações acontecem, às vezes vão mudando. E o verbal, ele tende a passar um pouco pelo esquecimento, né? O que é interessante. A mudar, né? A mudar. Então, essas relações entre sócios são muito importantes, né? Legal. E, na verdade, é o que vai fazer o sucesso ou o insucesso de uma empresa. E ali muitas das vezes. E ali tem as regras, né? De saída, até de questão de recebimento, pode de ser, sócios claro. e tudo mais. Isso pode estar previsto no contrato social, como pode estar no parasocial, no sentido de administração, no sentido de, vamos dizer assim, eu sócio majoritário, sócio minoritário, quero sair da empresa, como é que vai ser isso? Como é que vai ser feito? Como é que eu vendo? Como é que eu não vendo? Então, isso, claro, pode estar no contrato social, mas pode estar no contrato parasocial, né? O contrato parasocial, na verdade, ele vem é quase como se fosse um anexo do contrato social para dar mais força. Dar mais força e prever mais coisas, talvez, para fazer essa gestão. Legal, show de bola. Falando em sócio, você hoje administra a tua empresa sozinho? Sim. Sozinho, né? A gente sabe que muitas empresas da área do direito, né, são compostas por vários sócios e associados, é até algo que a gente vê em filmes e séries, como você mesmo comentou, né? Sim. É legal. Como é que funciona isso? Conta um pouquinho pra gente sobre esse universo. O universo do direito, ele é interessantíssimo nesse sentido, né? Porque eu tenho várias figuras, vários tipos de sociedade. Então, por exemplo, existem algumas regras próprias. Como eu falei, né, anteriormente, inclusive, existe a figura da sociedade individual de advocacia. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um problema, né? Antes, o advogado, para ele ser, né, ter um escritório, eu quero chegar lá, colocar meu nome na plaquinha e abrir o meu estabelecimento, propriamente dito, eu precisava ter um sócio. Então, como uma sociedade simples, de finalidade científica, acadêmica, né, profissional, liberal, tudo, eu precisaria justamente me associar a uma determinada outra pessoa para conseguir exercer a minha advocacia. Hoje tem a figura da sociedade individual de advocacia. Mas também existe, né, outras figuras. Né? Então, existe a figura do sócio associado, existe a figura do sócio serviço, existe a figura do sócio institucional. Essa forma de organização das sociedades de advocacia, ela é um universo à parte muito interessante. Muito interessante.
Porque existem alguns escritórios, né, algumas bancas de advocacia maiores, existe distinção de sócios institucionais, de sócios executivos, de sócios de serviço, e cada um com suas respectivas cotas e cada especificidade sobre direito a voto, quantos votos vão ser computados, quantos não vão ser. Então, essa dinâmica é muito interessante, né? Então, hoje, eu sou uma sociedade individual de advocacia. E essa opção, né, por uma sociedade individual de advocacia, além de um planejamento tributário, né, para conseguir justamente fazer ali a prestação de serviço mais profissional, emitir as notas fiscais, estar regular com a Receita, estar regular com o ente municipal, fazer recolhimento dos tributos, me facilita ali algumas dinâmicas com os meus clientes, né? Sim. Então, hoje, falei da dica do bacharel, né, em Direito que está acabando de se formar, essa seria outra dica. Estude sobre esse assunto, estude fazer a sua sociedade individual, ou se alia ao teu colega, ao teu melhor amigo, né, se vocês têm essa sinergia, faça e profissionalize-se, pejotize-se, né, vamos dizer. Claro, nem sempre será vantajoso. Mas eu vejo que é um passo importante que em algum momento você vai ter que ter, né, e pensar sobre esse assunto. Muito legal. Boas dicas aqui, hein? Bastante até. Bom, Lucas, falando um pouquinho aí sobre essa questão de como você se organiza também, você parece que tem 50 anos, né? Mas você é super jovem. Eu digo parece, não a sua aparência física, tá? Mas não, de conhecimento. Aparência física também, pelo amor de Deus, né? Tô brincando. Mas com esse currículo que você tem, com conhecimento, experiências, tudo que você tá trazendo aqui pra gente parece experiência de um senhorzinho advogado de 50 anos, né? Mas é um advogado jovem. O que você tem ainda de sede em alcançar seus objetivos? Enfim, conta um pouquinho pra gente aí dos próximos passos do Lucas. Eu costumo brincar que eu digo que eu sou um eterno curioso, né? O que significa isso, né? Sempre explorar outras situações, outras áreas. Então, hoje eu vejo me vejo hoje num perfil. Eu digo assim, claro, existem muitos outros advogados com mais tempo de profissão que eu, né? Existem alguns mais jovens, né? Eu digo hoje o seguinte: experiências são fundamentais, sem sombra de dúvida, né? Então, experimente, faça e aconteça, profissionalize-se, ache o seu nicho e percorra esse nicho. A trajetória até aqui, né, de quase uma década de advocacia, essa trajetória até aqui me levou aonde eu estou hoje com essas experiências que eu tenho. Embora eu ache que não sejam assim, né? Oh, meu Deus, né? Mas eu digo assim, num futuro, se você tem um perfil acadêmico como eu busco e tenho, seria os próximos passos, essa verticalização da tua formação profissional, da tua formação acadêmica, né? Um mestrado, um doutorado? Sim, com certeza. Legal. Especializações. Então, tenho bastante projetos relacionados à escrita acadêmica. Então, quero tirar alguns desses projetos do papel. Tá ali todo estruturado, bonitinho, mas a gente também tem que saber gerir as situações, né? Então, gestão de tempo, gestão né? do tempo. Gestão de projetos. Então, a gente recentemente fez um contato com uma professora da faculdade, da época da faculdade, e ela é procuradora da Fazenda, assim, né, nacional. E eu brinquei com ela recentemente dizendo assim, vamos fazer então uma espécie de Inferno e Céu de Leandro Carnal e Monja Cohen, Nossa, assim, né? que legal. Só que sob a perspectiva do direito tributário. Esse é um projeto que eu tenho, assim, e estou estruturando. Vamos ver se ele sai do papel. Não vou me comprometer, tá? Mas eu espero que ele saia do papel e a gente possa fazer um diálogo entre aquilo que se concebe como um planejamento tributário da perspectiva dos contribuintes versus a perspectiva das procuradorias, das fazendas, do fisco em si. Que legal. Né? E fazer ali o contraponto, né? Porque a gente tem um desafio no Brasil muito grande do seguinte: há muito
os órgãos administrativos, judiciais, assim, não encaram economia tributária como o fator principal para ser feito um planejamento tributário em si, puro, né? Aí vem aquela distinção entre elisão fiscal e evasão fiscal, né? A gente está falando de elisão fiscal, né? Então, dentro daquilo que é permitido na lei, na legislação, sim, se fazer esse planejamento. Então, a gente vai buscar ali, eventualmente, fazer esse paralelo desse planejamento, né? Sob a perspectiva do fisco e sobre a perspectiva dos contribuintes. Não vou dar mais spoilers. Já deu bastante. Já dei bastante spoiler. E vamos cobrar, né? Está registrado, então quero ver se... Para a posteridade, né? Vamos ver se sai do papel. É um projeto super legal, um projeto que eu já queria há um tempo fazer, né? E estamos só encaixando ali as agendas e encaixando a rotina, porque isso é o que vai matar, né? E assim, quer que eu dê mais algum spoiler? Com certeza. O que mais? Solta tudo. O que eu acho engraçado, né? A gente vê hoje nas redes sociais, por exemplo, o sonho de valsa não é mais sonho de valsa, não é bombom, é wafer, né? Viralizou esse, hein? Viralizou. E outros, por exemplo, você vai hoje numa grande rede de fast foods dos Estados Unidos, que eu não vou dizer qual é o nome. Não preciso dizer. Só disse é o número 1 ou o número 2. Bem isso, né? Mas que ela hoje tem vários quiosques que servem casquinhas muito saborosas com aquele sorvete, né? E você vai lá reparar e dizer assim, ó, tá escrito lá, sobremesa. Sobremesa. Não tá escrito sorvete. Por que será, né? Lucas, por que será? Isso é um planejamento. Sim. Então, uma coisa é o chamar de bebida láctea, ou composto lácteo, ou sobremesa láctea, ou chamar de sorvete, né? E até existem classificações de gordura. Tem mais gordura, não tem menos gordura. A Nivea, acho que a Nivea é um ótimo case também disso, Perfeito. Né? Desodorante ou hidratante. Hidratante ou desodorante. Inclusive, teve que comprovar os compostos, né? Com toda certeza. Então, é sobre isso. A visão do fisco é uma, a visão do contribuinte é outra, e a gente vai, nos embates, né? Crocs, por exemplo, Anny, é o quê? É sapato ou é sandália? Ou é chinelo. Ou é chinelo, né? Ou é pantufa. Você sabe que isso foi um caso muito emblemático no Brasil, né? E anos discutindo-se o Crocs, né? Eu vou falar a marca, tá? Desculpem, mas eu vou falar a marca. Porque realmente não existe outro igual, assim, no mercado que eu conheça, pelo menos. É sandália ou é sapato, né? Então, classificações diferentes, cargas tributárias divergentes, né? Totalmente diferente. Então, a gente tem aquela diferença. O fisco dizendo, não, a carga tributária é maior, e o contribuinte, não, peraí, calma, a carga tributária é menor. Outro assunto que eu acho assim, muito relevante, assim, afinal de contas, o protetor solar que você passa todas as manhãs quando você acorda, que eu também tenho que passar, que eu não lembro de passar, afinal, é um cosmético ou é um medicamento? Ou é um medicamento. Porque também tem diferença. Sim, tem os benefícios fiscais, né? Então, assim, pano para manga. Sim. Muito papo pano para outro manga, podcast. Com toda certeza. E é legal isso porque, em muitos casos, começa no planejamento tributário e acaba na produção. Porque, às vezes, se você mudar um composto ali do teu produto, né? Se a gente está falando ali de cosmético, por exemplo, pronto, você já reduziu milhões, Sim. né? Dependendo do tamanho ali da tua empresa. Então, esse assunto, é muito legal isso. Esse assunto é fenomenal. É o ajuste fino do direito tributário, sabe? É só assim... Então, cereja do bolo. A cereja do bolo. E assim, são vários. Depois que eu entrei nesse universo, são vários que a gente vê, meu Deus, é isso, não é aquilo. Afinal, eu mudo a estrutura, qual é a essência? E aí a discussão do livro que eu propus é justamente isso. É essência sobre forma. Sobre forma. Porque a forma é uma e a essência daquilo é outra. Sim. Então, Total. Por isso que a gente fala muito depende. Tá explicado, tá perdoado. Muito legal esse bate-papo. Nossa, a gente tem conversa aí para 2-3 horas de podcast tranquilamente. Muito divertido. Apesar de que a gente tá falando de temas ali bem pesados, né? Até de entrar tributário, parte
Acordo de jurídica ali. sócios, É, jurídico, acordo né? de sócios. Esquece. Mas a gente conseguiu, né, entregar um conteúdo bem legal. Lucas, eu quero falar só mais uma coisinha que eu acho que é muito, muito interessante sobre suas ações na OAB, né, que é o órgão ali que regulamenta Sim. a tua área. Como que você lida? O que você faz para ajudar também ali a tua área de atuação? Eu digo assim, que todo advogado deveria conhecer minimamente, né, eu não quero fazer uma propaganda aqui escrachada, Não, mas não. eu sou um propagandista nato, né? Conhecer o seu órgão, né? Conhecer a OAB. A OAB, além da sua função institucional, né, que a gente tem ali, ela ajuda muito no networking. Então, aquele que está começando a carreira, aquela que está começando a carreira, quer se engajar, existem as comissões, por exemplo, existe a CAI, Comissão da Advocacia Iniciante, que dá um networking. Você cria parcerias, você cria assuntos relacionados, você cria ali um engajamento entre os teus próprios colegas, né, dentro dos teus pares. Além disso, existem também outras formas de você se profissionalizar, estudar, através dos cursos da ESA e tudo. Hoje, eu, na UAB, estou como relator da Comissão de Honorários Advocatícios. Comissão de Defesa dos Honorários Advocatícios. Legal. E isso me trouxe uma experiência, assim, muito engrandecedora. Porque muitos dos assuntos de consulta dos advogados, né, sobre como cobrar os honorários, se pode cobrar em determinada situação, se não pode, juiz fixando honorários de forma que não condiz com aquilo que está previsto, enfim. E a gente faz ali o relato de alguns casos, algumas consultas, e isso é engrandecedor. Então, eu digo, o engajamento, né, nesse perfil me trouxe grandes amigos, grandes colegas, grandes parceiros e parceiras, que hoje eu posso contar com eles e eles comigo, para justamente a gente fazer uma dignificação maior daquilo que a gente exerce, né? Do nosso perfil como profissionais, como advogados, advogadas, e isso é fundamental. Participar, né? Eu também participo ali da Comissão de Direito Empresarial e de Direito Tributário. Estou ali meio que embrenhado, né? Se divide me ali. divido ali, mas justamente para ter essa atualização, né, constante. Sempre existem reuniões que a gente fala sobre temas atuais e essa troca, essa sinergia de troca. É uma comunidade, né? É uma ali. comunidade. Você não se sentir sozinho. Perfeito. Legal. E a gente sabe como é que o coleguinha está fazendo, se está dando certo, como é que vai ser feito, como é que não vai ser. Então, é sobre isso, né? Então, a OAB ela é muito importante, né? Para a gente conseguir ter esse approach, ter esse contato com os Muito bom. colegas, assim. Então é isso, hoje essa participação ilustre aqui do Lucas. Lucas, só tenho a agradecer mesmo pela sua participação. Acho que a gente conseguiu abordar muitos temas importantes, tanto para o universo contábil, para o universo jurídico. E é isso, muito obrigada mesmo pela sua participação e contribuição para o nosso Atualize Cast. Muito obrigado, né, pelo convite e estou sempre à disposição, né? Você sabe que a gente troca muita informação, troca muito conteúdo. Isso é primordial, né? Esse diálogo, contabilidade e direito, né? Eles casam muito bem. Então, muito obrigado, né? Só tenho a agradecer. Então é isso, esse foi mais um episódio do Atualize Cast. Aproveita para compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que vai ser interessante ouvir o que o Lucas trouxe aqui, o que eu trouxe. E segue a gente nas redes sociais também, @atualizecontábil.